Olá, olá, sejam bem-vindos. Este é o Sentinela Nerd. Eu sou o Alexandre. Eu sou o João Vitor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos hoje conversando sobre The Crown novamente. The Crown. E especificamente a terceira temporada agora. Uma temporada diferente das outras, porque o elenco muda. Sim, a gente já é introduzido para a terceira temporada com essa diferença. Porque assim, cara, cada temporada seria o quê? 10 anos? 10 anos para cada? Mais ou menos isso. E você deixando o mesmo personagem no decorrer de 30 anos do personagem, não, aí não dá, né? Eles deixaram a mesma galera, não. Nos primeiros 10 anos, depois na segunda década. Aí não, na terceira década teve de mudar, porque senão. É complicado. Aí ia ter que colocar todo mundo maquiagem, pô. Aí não resolve, não. Sim, e nas próximas temporadas vai vir um outro elenco. Mais velho ainda. Quinta e sexta. Especificamente. E aí depois acaba, né? É cancelado. Não é que é cancelado, né? Mas. É o final daquela história. Isso. Já estava meio que estabelecido antes que iria ter até um certo número de temporadas. E queriam fazer até a quinta, pelo jeito. Aí vai ter uma sexta temporada. Eles, do mínimo, assim, eles não esquecem de como o personagem era nas temporadas anteriores, né? Ali já é a década de 1960, né? Que já vai acontecendo essa história, a terceira temporada, com outros atores, como por exemplo Olivia Colman, que ela é uma atriz bem conhecida, ganhou o Oscar recentemente de melhor atriz. E, assim, achei uma substituição difícil, porque a outra atriz, a Claire Foy, ela fez um trabalho tão bom. Eu fiquei tão apegado, eu acho que a maioria das pessoas ficou tão apegado ao trabalho dela e dos outros atores, do outro elenco que também foi muito bom, que fica difícil, né, você aceitar tão passivamente uma nova galera, uma nova roupagem. A primeiro momento a gente teve que desassociar, né, poxa, esse personagem deixou de ser aquela atriz, poxa, a gente estava muito apegado, muito, cara, a gente estava muito familiar com a atriz, com todos os personagens, aliás. E nessa mudança você acaba ficando assim, você leva um tempinho, fulaninho de tal é esse daqui, a ciclana é esse daqui. Você tem que pegar a característica principal da pessoa, né? Mas mesmo tendo essa diferença, ao meu ver, cara, parece assim, em aparência mudou. O Olivia Colman tomou o lugar da Elizabeth, só que, tipo, cara, ela literalmente personificou o mesmo maneirismo da anterior. Sim. Sim, eu imagino, inclusive, na própria... É que a gente já falado, né, no outro episódio, de assumir a persona de rainha, de fato, né? De assumir essa autoridade, e que lhe pertence, que é dela, né? Como rainha por direito, e de fato agir dessa forma, seja para com os políticos, os vários primeiros ministros que ela acaba tendo ao longo do seu reinado, seja também no seio da própria família, em relação ao Philip, em relação agora ao Charles, que vai ser uma figura muito presente nessa temporada e na seguinte, para poder lidar com essas situações que estão acontecendo e que tem momentos muito legais, né, muito especiais ao longo das duas temporadas da The Crown, né, que a gente tem até agora lançadas. E é interessante que a gente pensar que teria gente da KGB dentro da realeza, né? Espiando a galera. E acontece Guerra Fria, né? Exato. Os anos 60, pô, tava no auge, cara. Tava no auge. Então a galera tava espiando de tudo quanto é jeito. Tava trocando sola de sapato pra colocar microfone. Tava dando presente pra... Cara, embaixador. Isso, era embaixador. Faltou a palavra.
mas dava presente assim de madeira trabalhada, sabe, da águia americana, e embaixo da águia tinha tinha microfone, cara. Ó, esses caras são doidos, fazem qualquer coisa pra ganhar informação. E agora imagine um cara desse dentro lá do Palácio de Buckingham. Pois é, né? Que é o Anthony Blunt, né? Mas assim, né? Teve meio que uma reviravoltinha, né? Nesse episódio. A galera tava achando que era o primeiro-ministro, mas aí depois virou o Anthony Blunt. Fica aquela tensão que é meio... Não sei lá. É a tensão meio de paranoia da Guerra Fria, né? De que todo mundo é um comunista, o cara pode ser comunista, pode ser um traidor da pátria, o cara pode ser um espião, uma coisa assim. Inclusive, esse é o contexto dos anos 60, que começam a sair os filmes do James Bond, né? Que é um personagem já que existia nas histórias, né? Na literatura, que foi levado para o cinema e que personifica essa era de muito acesso à informação e busca, né, por informações, por espiões, por suspeitas e tal. Tipo da Guerra Fria. Mas desse tempão todo, porque o cara passou lá bastante tempo. Foram 2.000 documentos. O cara talvez até tenha um grampo ainda lá, hein? O pior é o pessoal não suspeitar, né? Não fazer a menor ideia que o cara... sentimento de... que aconteceu, né? Pois é, cara, sentimento total de traição. A pessoa tava ali pra achar o ponto fraco. Cara, deve ser horrível. Pois é. E assim, né? É aquela mesma fórmula, né? Tem um assunto principal no capítulo que vai ter começo, meio e fim, né? Engraçado que a terceira temporada não teve assim assuntos de temporada inteira, né? Então eles tiveram de focar o quê? Em fazer episódios únicos que fossem excepcionais, né? Porque, por exemplo, quarta temporada tem assuntos tem um assunto principal para a temporada inteira, né? A terceira temporada ela ficou relativamente fragmentada em várias situações únicas, né? Na vida dos personagens. Sim. Da família, né? Exato. Aí a gente tem situações assim, a situação problema com Inglaterra e Estados Unidos, aí é coisa de um episódio. Aí no episódio seguinte aí tem outra coisa acontecendo. Não tem uma continuidade forte nessa temporada, né? Sim, não, porque se por um lado a gente não vê uma única história na temporada, me parece que existe um tipo de conflito entre eles, de certa forma. Como a gente destacou, do misticismo, daquela coisa, né, fantástica, da realeza e da realidade de fato. Deles encarando, por exemplo, a velhice, deles encarando os problemas da própria família, deles encarando como solucionar as questões no caso, emocionais do Charles. Em relação ao pai, em relação à mãe, em relação a Camila, que vai ser uma personagem muito frequente, né? Então todo esse drama dentro da própria família que está inserido no contexto político muito, né, relevante que a gente falou já da Guerra Fria. O que se mostra em um desses episódios, né, seria uma tentativa da família real tentar melhorar a visão deles, né, com o público. E meio que acaba que eles colocam pro povo, né, a realidade, uma coisa assim muito tátil do que eles fazem todo dia, né? Coisa muito corriqueira. E assim, pô, caramba, por que você vai querer ver um documentário mostrando as pessoas ostentando praticamente, né? Isso daí vai gerar o quê? Inveja, acima de tudo, né? Eu acho que quebra um pouco da magia. Exato. Que aquela coisa, como é que a rainha vive e tal, e eles são como uma família normal, são pessoas normais, com problemas normais, que são reis.
Que tem um dever gigante, né? E o lado mais místico acaba que a gente tem com as histórias da mãe do Philip, né? Porque assim, a situação dela em termos de passada é totalmente surreal. Pessoa que sobrevive a atrocidades à torta e à direita, né? Sim, sobreviver as paradas todas que ela sobreviveu nas guerras, ser descendente direta de Rainha Vitória, de um monte de outros monarcas lá super importantes, e os filhos dela ser o Philip, no caso, o esposo da rainha, consequentemente fazendo dela a avó do futuro rei da Inglaterra. Então é uma parada muito importante, né? Essa pessoa ser vista pelo público de uma forma aceitável. E eu acho que um outro ponto também da mistificação, do fantástico dentro da família real, ou pelo menos no The Crown, é a questão da morte do Winston Churchill, que era o cara que liderou a Segunda Guerra, liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. A gente vê isso na primeira temporada, né, ainda ele trazendo essa questão. E quando ele morre agora nessa terceira temporada, existe todo o discurso da Elizabeth falando como ele foi importante para ela, falando como ele foi importante para a Inglaterra, e dando a eles, até colocaram umas imagens de fatos reais, dos eventos que aconteceram de fato, mostrando o funeral de Estado que ele teve. Foi o último funeral de Estado que um não monarca teve no Reino Unido. Isso foi em 65. De lá para cá, nenhum outro não monarca teve uma cerimônia tão gigante. Pois é. O cara foi muito importante. A galera tem... E a própria rainha reconhece isso, né? Ela mostra... Sim. O outro ponto que eu acho legal também é o soft power da rainha. No caso, a ação, a atividade dela em momentos pontuais, vetando algumas coisas ou permitindo outras. E no caso, a série explora brilhantemente, pela minha visão, essa tentativa muito pequena, eu imagino, de causar um golpe de Estado ali no Reino Unido por parte do Lord Mountbatten, que é o tio do Philip e, consequentemente, tio do Charles também, que influenciou muito o Charles ao longo da infância e adolescência dele. De como a rainha logo breca isso, mas as cenas são muito legais, eles cantando lá e tal, aquela música da marinha inglesa. E aquilo aí é a típica coisa britânica, né? Só faltou eles tomarem um chá ali na hora. É um chazinho, né? Ai. Pois é, bicho, mas assim, é estranho pensar nisso, porque assim, poxa, o cara não governa, praticamente não faz nada, eles mesmo no seriado, acaba que os personagens eles ficam com aquela de não tem opinião, não faça isso, não faça... você tem aquela impressão de que o monarca não pode fazer nada. Uhum. Só que ele tem uma força. Por quê? Porque os caras lá querendo fazer uma revolução, eles... A primeira coisa assim que eles estão fazendo na hora lá, se entreolhando ali, a gente está precisando de apoio, e a pessoa que pode dar esse apoio é a rainha. Cara, aí você fica... Então, pera. Então, de algum jeito, a rainha tem alguma influência muito importante para legitimar as coisas. Sim. E aí, daí, já no episódio anterior, você chegou a falar do soft power, é exatamente isso, né? O rei, a rainha, no caso, pode legitimar com a sua influência com a população um ato revolucionário para tirar o primeiro-ministro. Uhum. Sim, é que inclusive essa é uma questão que ela é vital na vida da monarquia inglesa, da monarquia britânica, e que remete ao século XVII, remete à Revolução Gloriosa. O que foi essa Revolução Gloriosa? Ela basicamente foi a concessão do poder real, do poder do rei, ao parlamento inglês. Então, por isso que a gente sempre vê a rainha falando: fulano de tal, primeiro-ministro, forma um governo em meu nome. Está trazendo à memória essa questão do poder real, do monarca absoluto,
entregar o seu poder ao parlamento e o parlamento governar em nome dele. Então ele tem essa importância, mas quem governa de fato é o monarca numa monarquia constitucional, presente, estabelecida, que não cai no absolutismo, que só o rei manda, mas que reconhece a importância, mas quem governa de fato é o parlamento. E de certa forma, né, deixa tudo democrático, né? Agora... porque assim, eu não sei exatamente a configuração do parlamento inglês, mas tem a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, tem os diferentes partidos, e os primeiros ministros são eleitos, os deputados também, né? Então você pode meio que tirar esses caras. Quando um rei que é mau e quer fazer o que quiser, como é que você vai tirar esse cara? Não tem como, cara. Não tem como. O cara vai ficar ali, pode ficar ali no mínimo de 5 anos. Se ele for muito esperto e tiver, assim, se ele for muito estúpido, na verdade, e tiver numa crise, ele dura alguns meses. Mas assim, se o cara for do mal e esperto, ele pode ficar lá anos, cara. Imagina um cara, um Sauron da vida, que vive o mesmo tanto que a Elizabeth, cara. Mas ia ser muito... E a instabilidade que isso causa, né? Pois é. Porque, a instabilidade também, porque se esse cara ele não é apoiado pelas Forças Armadas, as Forças Armadas tomam o poder, e uma outra força vai lá e quer tirar também, isso causa muita instabilidade no país. Então, esse modelo parece ser bem, né, estabelecido lá entre os ingleses britânicos. Exato. Tanto que a rainha, ela deu mais ênfase no tudo ficar tranquilo. Não vamos entrar nessa não, porque pode desestabilizar tudo, pode até destruir o quê? A própria realeza, cara. Imagina, acontece uma revolução, a rainha apoia e o povo, por algum motivo, acha isso estranho, os militares não apoiam também. Pode dar em guerra, cara. Tem muito problema. Então... A Revolução Francesa lá, os reis perderam a cabeça. Maria Antonieta lá do Soul, né? Soul, cara. Aquela piada ali foi maravilhosa. Mas eu tava com a internet discada, então não deu pra pegar nos primeiros segundos. Mas E agora, assim, fora a questão política, nós tivemos, assim, momentos nessa temporada que foram, assim, extremamente tocantes mesmo, eu acho. E assim, por esse negócio, por não seguir, né, essa meio que estrutura, assim, de tão fechado a um assunto, porque era mais ou menos essa ideia que eu tava tentando entender também, né, porque mas no fim das contas, como são episódios muito únicos, um ou outro se destaca. E assim, eu acho assim, esses foram uns episódios assim memoráveis pra mim, sabe? Tipo, eu gostei muito, até porque eu achei... É melhor a gente falar, vamos lá. Primeiro... Que são os episódios do deslizamento, né? Lá em Aberfan. Completamente tenso aquele episódio. Completamente. Muito. Primeiro, a início, sim, você parece que tá vendo outro seriado e você se pergunta, mas que diabo que isso aqui tá aqui? Ué, cadê a rainha? Mas assim, né? Eventualmente a gente... Pra quem sabe de tudo que aconteceu na vida lá da família real, você bate o olho, vê o nome, já deve ficar tudo alvoroçado, mas pra pessoa como eu, que não sabia do desastre em Aberfan, cara,
aquilo dali. E como é que foi pra tu? Foi sinistro, não foi? Cara, foi sinistro porque assim, eu tava vendo, eu lembrei na hora do de Brumadinho, até porque quando saiu essa temporada foi próximo dali que aconteceu. E o próprio episódio, a própria linguagem visual do episódio era muito mais... Assim, se por um lado a gente vê a série toda, os castelos, as roupas pomposas e tudo mais, esse episódio é cinza, o visual dele é cinza, mais escuro, tanto na cidade quanto no próprio palácio, dela andando nos lugares, é uma parada bem mais solene, eu diria, triste. Reflete assim, todo, e que reflete tudo, né? Toda a situação, né? Dessa tragédia que aconteceu nesse lugar, e como ela não foi tão ativa naquilo ali, como aquilo ali pesou dentro dela, como rainha. Que, novamente, o impedimento de não poder ser totalmente presente, participativo ou ativo nas ações que acontecem no país. Mas nesse caso ela poderia ter feito, e ela reconheceu que poderia ter feito, né? Porque era algo que transcendia os costumes políticos. Pois é, cara. E assim, dentre uma das coisas assim, que eu achei mais tocante, foi o testemunho do Philip para a rainha também, sobre o momento do enterro lá das crianças, das pessoas em geral lá de Aberfan, que eles têm entre eles, né, essa rigidez de serem pessoas assim fortes, não chorarem na frente dos outros, né? Então, no momento assim que ele descreveu tudo, não tem como a pessoa ou chorar e ser despedaçada por completo. Porque, velho, cara, assim, esse episódio foi profundo, e saber que uma coisa profundo, e saber que isso daí realmente aconteceu nossa. E o Philip também, ele chegou a falar que a galera assim, teve o canto lá das pessoas, né? Eles, como ele disse, a galera não tava com raiva, assim, devia estar com raiva, mas no momento lá da tristeza, no primeiro momento, momento de luto, assim, é lamento, né? Oi? Sim. É lamento, né? No início, sim. Cara, e no momento do enterro, a galera junta lá pra cantar. E foi isso daí que tocou ele, que foi o que destruiu ele, assim. Cara. Mas engraçado, esse seriado, essa temporada, na verdade, acabou trazendo o Philip, mas deixou ele no local de destaque, né? Acabou. De fato. A mãe dele aparece, tem essa cena dele dando testemunho dele sobre Aberfan, e teve um outro episódio que eu tava achando meio chato, paradão, meio que me perguntando que diabos isso aqui vai... Onde isso aqui vai levar? Pra que precisa desse episódio? Eu tava achando que era um daqueles episódios que ia só pra encher linguiça. Mas no decorrer do episódio foi fazendo sentido as coisas, foi levando. Cara, foi um estalo. Pegou. Aí toda a razão da situação. Pegou, né? Foi o episódio da Lua. O homem tava indo pra Lua. E o engraçado é que essa situação toda deixa o Philip todo... O Philip fica todo empolgado com toda aquela situação, né? Poxa, o homem tá desbravando agora o universo. Agora a gente pode alcançar tudo. A gente vai... A próxima parada é Marte, depois vai ser Júpiter. A gente vai colonizar tudo. E, assim, a empolgação dele parece isso, né? E a gente
Cara, pra mim tava estranho e chato por conta disso, né? O cara tava super empolgado, parecendo um cachorrinho levando uma banda. E eu tava me perguntando, cara, vai ser isso, velho? Vai ser isso? Onde é que tá querendo levar esse negócio? Mas ele vai conhecer os astronautas. E ele troca ideia com eles e descobre que eles são só homens simples, são homens normais, não tem nada de excepcional. Pelo menos assim, que ele viu, né? Então, o cara tava com resfriado. Tinha um dos astronautas que tava com resfriado e tal. Ele achou que, caramba, como o cara aqui, eu achava que o cara fosse cabuloso e o cara tá aqui resfriado, querendo ir embora, cara, dormir. A ideia que ele tinha dos astronautas era de semideuses. E ele ficou completamente decepcionado ao perceber que, tipo, eles não eram, tipo. Então, o confronto dele nesse episódio foi, tipo, cara, ele tava projetando, assim, o vácuo que foi que ele teve na vida dele, de tipo, poxa, caramba, eu queria conseguir fazer uma coisa realmente que valesse a pena, que fosse excepcional. Ele projeta isso nos astronautas e aí descobre que os astronautas são pessoas normais. Cara, isso eu achei fantástico. Eu achei fantástico esse episódio, porque eu gosto muito de toda a parada do Homem na Lua, o Projeto Apollo, o Projeto Gemini, toda essa década de 60, a corrida espacial, os filmes, os livros sobre, me interessam muito. E ver eles tratando isso, trazendo os astronautas, e esse questionamento do próprio Philip, de olhar para isso, e você trouxe muito bem, que ele está trazendo esse elemento gigantesco que eles fizeram, porque ele está contrastando com o vazio dentro dele. É por isso que ele coloca tanta expectativa nisso. Porque ele quer se projetar nesses caras para ver neles algo que ele queria ter sido. Tanto que no mesmo episódio ele tem aulas de avião, né, e tal. Ele quer subir também. Cara, ele tenta fazer uma doideira, ele fica querendo empurrar o avião lá pra cima, e mais, e mais, e mais, e fica na altitude. É perigoso, né, o que o cara foi isso. Então, assim... Sim. Pô, nos anos 60, com avião normal, o cara tava pensando o quê, né? E é muito doido como aquele... Não sei, acho que é padre. Aqui tá falando Dean. Não sei exatamente o que é um Dean, um cardeal, não sei. E ele começa, né, tá ali conversar com ele e tal, ter paciência, o cara também é muito irritado. E começa a perceber que tem essa questão dentro dele de não ter feito outras coisas. E aquilo ali estava afetando a vida dele. E aí começa a perceber isso, né, o Philip, e aceitar, junto ali com as outras pessoas, que tipo, você não precisa exatamente fazer essas coisas gigantescas, mas que todo dia é uma oportunidade para fazer o melhor e melhorar, enfim. E ter a sua missão. E a missão dele era ser, né, o pai do rei, do Charles, o esposo da Elizabeth. Enfim, é uma parada bem legal, porque usa um tema que eu gosto, que é a corrida espacial, para poder falar de uma questão interna, que é o que o Soul também fez, né? Caso goste de jazz. Cara, mas é isso mesmo. Ele vê, né, uma conquista gigantesca e fica sentindo falta, né, de uma conquista gigantesca dele, mas no fim ele percebe que aquele grupo, né, pequeno de pessoas, assim, eram de padres, né, era uma coisa assim análoga a padre. Padre. Ele viu que aquilo dali realmente tem um significado, que é valioso também, aquela troca de ideia. Seria uma conquista também, assim como chegar na Lua, aquilo dali também tem um valor. Ele chegou, assim, no final ele enxergou isso. Então, cara, esse episódio foi tocante pra mim, sabe? Assim, de um jeito positivo, que é um episódio que
ficou por um bom tempo. Eu fiquei refletindo sobre ele, então sim. Exato. É pra refletir, e exatamente. eu acho que essa foi a magia dessa temporada. Tivemos o quê? Situações únicas, né? Que acabou que com a narrativa do seriado, que a galera escreve bem pra caramba nesse seriado, eles conseguiram alavancar ali a situação toda. Exato. Com um elenco ainda novo. com um elenco novo, né? E não dá pra perder. É boa. Uma boa Isso aí, série, isso vale aí. a pena a terceira temporada de The Crown. Mas ficamos por aqui então. Sim, abraço pessoal e, bom, reflitam nos filmes que vocês vejam. Com certeza. Pode ter muita coisa boa aí. Refletindo pra mim um assunto não significa que outras coisas no seriado podem ser que outras coisas reflitam pra vocês. Então, assim, tem situações muito pontuais, digamos assim, né? Talvez para uns vejam, outros não, mas Não, claro, total, assim, a gente não foi totalmente profundo na série, nem é muita ideia, as pessoas vão assistir os episódios e atirarem suas impressões, mas a gente está só trazendo aqui pontos que nos chamaram bastante atenção e nos tocaram ao longo com certeza, de assistir essa temporada. Pontos importantes historicamente, né? No próximo capítulo, que a gente vai falar da 4ª temporada. Agora teremos Charles e Diana, né? Coisa boa, né? É um casal. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio de qual 4ª temporada. É isso aí. Falou. Alexandre tá indo. Valeu. João também.